Fala pessoal do quarto B, tudo bem? Bom, agora vamos nossa atividade de português dessa semana, tá? Então aqui dando continuidade ao nosso projeto do jornal, o que eu vou pedir para vocês? Todo o que a gente vai fazer essa semana, o certo, se a gente tivesse sala de aula, provavelmente eu levaria uma notícia de um jornal, tá? E nós trabalharíamos, não só em uma, a gente trabalharíamos em grupo, né? Eu daria, sei lá, às vezes 2, 3 notícias diferentes para vocês trabalharem, tá? Mas, infelizmente, com essa pandemia, não tem como eu pedir, procurem, não é nem justo com vocês. Então, assim, para a gente entender, para a gente ir trabalhando, a gente vai ter que improvisar. Improvisar com o quê? A gente vai continuar nesse daqui, ó. Nesses 3 textinhos aqui, ó, da página 140 e 141, tá? Então, o texto 1, né, que é a pesquisadora brasileira recebe prêmio da ONU, produção científica. O texto 2, né, que é a venda de um videogame. E o texto 3, né, que é vacina contra a febre amarela será recomendada para todo o país, ok? Então, dando sequência, a gente vai fazer essas atividades aqui, ó. Né? Atividade 3A, notícia, contexto de produção, tá? Ela se divide em 3 partes, a gente vai trabalhar essa aqui na terça, a próxima na quarta e a outra na quinta-feira, ok? Então vamos lá, tá? Então tá aqui, ó. Atividade, notícia, contexto de produção, marcas no texto e no título. Parte 2. Então, ó, para estudarmos um pouco essa questão, leia os títulos das matérias apresentadas pelo professor e identifique a qual público parecem destinar-se. Converse com o seu colega, infelizmente não dá, né? E explique como é possível saber disso. Então, assim, essa daqui a gente não tem muito o que fazer, tá? A gente vai só ler os textos, tá? O título dos textos, né? E aqui, ó, a 3. Apresente suas conclusões para os demais colegas. Também não dá para fazer. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai se basear nisso tudo aqui para responder essas questões aqui, tá? Então, isso que a gente vai fazer por enquanto, tá? Responder as questões referente àqueles textos, tá bom? Então, aqui, ó, releia os títulos das notícias que foram selecionadas e apresentadas. Aqui, os títulos, porém, são diferentes, pois as notícias foram publicadas em jornais diferentes, tá? Então, aqui, analisando cada um, converse com o seu colega de classe e professor, tá? E responda. Todos os títulos se referem à mesma notícia? Então, aqui no caso, o que acontece? Eu teria que trazer uma mesma matéria, né, uma mesma notícia dada em jornais diferentes, tá? Porém, vai ser meio difícil da gente fazer isso. Por quê? Porque eu teria que pedir para vocês comprarem um jornal, né? Ou, que nem eu falei, na sala de aula poderia levar a mesma matéria, poderia levar jornais diferentes para vocês fazerem, tá? Então, infelizmente, não tem como fazer isso, tá? É meio complicado, tá? Seria pedir algo para vocês que é meio complicado, tá? Poderia pedir para vocês procurarem uma notícia na internet de 3 formas diferentes, tal. Até daria para fazer, mas eu sei que também nem todos têm acesso a internet, e às vezes o pai não consegue, então vamos se basear nessas 3 noticiazinhas que a gente aqui. Todos os títulos se referem à mesma notícia? Aí vocês respondem se sim, se não, né? Porque são 3 matérias diferentes, tá? Então a gente vai continuar trabalhando assim. Quais informações são diferentes em cada título? Tá? Qual conteúdo temático é abordado nos títulos das matérias? Tá? Então vocês vão responder qual que é o conteúdo temático, né? Qual que é o tema de cada. Já dá, com essas que a gente tem aí já dá para fazer, né? Aqui, ó. Que diferença há entre a forma de iniciar os títulos das matérias selecionadas? Que efeito de sentido isso provoca em quem lê? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão ler as 3 matérias lá e vão meio que dizer assim, o que efeito que elas causam, né, em vocês quando vocês leem qualquer uma das. Você pode escolher uma de qualquer uma delas, tá? E aí tentar dizer que efeito que elas causam quando você lê, tá bom? E aqui, ó, por que você acha que os jornalistas e editores de jornal fizeram essas escolhas? Né? Por que você acha que eles colocaram aqueles títulos ou aquelas matérias como preferência, tá bom?
O certo, que eu falei, seria pegar uma matéria, a mesma matéria, em jornais diferentes e trazer para vocês. Mas infelizmente é meio complicado de fazer isso. Então a gente vai se adaptando como a gente pode, tá bom? Aqui já é a de terça-feira, ou perdão, de quarta-feira, nossa matéria de quarta-feira. Junto com o seu professor, de novo, né, que está em turma, não tem como, identifique no texto expressões e recursos utilizados que indiquem quem são os leitores preferenciais do texto, tá? Isso aí a gente até viu, mas dá para buscar lá de novo e tentar fazer, tá? Reflita e responda. Que efeito você acha que essas expressões e recursos produzem em quem lê o texto? Se elas não fossem usadas, o efeito seria o mesmo? Explique e exemplifique. Expressões, gente. Eu vou dar um exemplo, tá? De expressões que elas trazem vontade de você ler, ou expressões assim que deixam você com curiosidade, né? E aqui no caso, né? Pesquisadora brasileira recebe prêmio da ONU, né? Então quando você fala, nossa, né? Então produção científica, você fala, nossa, que será que ela ganhou? Qual foi, por que ela ganhou esse prêmio, né? Que tipo de coisa que ela desenvolveu, tá? Né? Então, ó, aí você vê, ó, é uma expressão, né? Ó, Rafaela Ferreira desenvolve estudos para medicamentos capazes de combater os Zika vírus e doenças de Chagas, né? Então, nossa, ela desenvolveu. Então você vai lendo e aí você vai achando coisas que interessam para você estar explicando essas expressões, ok? Agora, se não colocasse assim que ela ganhou um prêmio na ONU, se só colocasse que ela ganhou um prêmio, um exemplo. Cientista ganha um prêmio. Ou se em vez de prêmio, falar assim, ó, cientista consegue um medicamento, um remédio que trata da Zika. Não seria uma coisa mais simples? Uma coisa fala, não, ela ganhou um prêmio na ONU e tal. Não fica um negócio mais imponente? Então, é isso que são as expressões que a gente tem que analisar qual que é a diferença com ela e sem ela, ok? Né? E aqui, ó, já na nossa... Então, vocês vão destrinchar aqui, tá? Vão responder aqui, ok? E aqui, ó, atividade 3B, as declarações e os efeitos que provocam no leitor. A seguir, será apresentada uma notícia selecionada, aquele tal negócio, aquelas três lá, gente. Infelizmente, por enquanto, não tem. Eu vou ver se eu consigo mais para frente alguma coisa que dê para a gente fazer, trabalhar com notícia, mas é difícil. Mas eu vou tentar fazer alguma coisa, tá bom? Ó, que informações você imagina que a notícia trará a respeito do fato, né? Então, que informações você imagina que a notícia trará? O que ela causa, o que ela pode causar na vida das pessoas, né? Aí vocês podem converse com o seu parceiro, a gente sabe que não tem como, né? Depois, com os demais colegas, sobre as seguintes questões. Qual é o assunto principal do texto? Então, vocês vão pegar uma das matérias ali, só coloca o título, tipo texto 1, texto 2 ou texto 3, e aí você coloca qual é o assunto principal daquele texto, tá? Qualquer uma dessas que você for fazer, tá bom? Você coloca qual texto você escolheu e aí você responde as perguntas referentes àquele texto, tá? E como as pessoas sentiram o efeito do fenômeno da natureza citado, tá? Enfim, vamos lá. Aí sim. Houve algum efeito maior em outras localidades do fenômeno citado? Retorne as anotações que o professor fez antes de ler a notícia. Responda. Quais das antecipações Quais antecipações que você fez se confirmaram? Quais delas não se confirmaram? Isso aqui, enfim. Por que você acha que uma notícia contém declarações dos envolvidos no fato? Por que uma notícia tem que ter declarações de pessoas envolvidas no fato? O que vocês acham? E aqui, ó, você acha
que para o leitor faz diferença se a notícia utiliza ou não declarações? Por quê? O que vocês acham, tá? Então, assim, a gente vai pegar as notícias, tá? Vai responder essas questões. Se tiver dificuldade, manda um zap pro Pro vai dar um jeito de estar explicando melhor o que tem para fazer, tá? São respostas individuais, aquilo que vocês entenderam, tá bom? Qualquer dúvida, manda um zap, tá? Eu sei que tá meio complicado, mas eu vou ver se a gente arruma um jeito de pegar uma notícia que dê pra gente estar trabalhando em conjunto, tá? Por enquanto, vamos pegar essas 3 aqui, tá? Vocês escolhem com qual das 3 vocês vão querer trabalhar, tá bom? E aí responder aquelas questões, tá bom? Depois a gente vê como que a gente faz de acordo com o que vai surgindo aqui, ok? Então, uma boa semana para todos, boas atividades e qualquer dúvida, só mandar um zap pra gente, tá? Boa semana, fiquem com Deus.